7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Este é o podcast Papo Estelar, episódio o quê? 59. 59. Nós vamos falar sobre as pirâmides de Pedra-Sabão hoje. Mentira, nós vamos falar sobre o incidente da floresta Rendlesham. Esse é brabo. Esse é potente, galera. Faz tempo que a gente queria gravar ele de novo, porque já tem só em áudio, né? Mas esse daqui é tão bom que vale a pena ser regravado até de cabeça pra baixo. No meu top 1, esse tá em primeiro lugar. No top 1. Muito bom, muito bom. Exatamente. Mas antes da gente começar o papo sobre o incidente da floresta Rendlesham, a gente vai pedir aquele favorzinho pra vocês, né? Se inscreve aqui no canal, deixa um like. Ó, não vou nem falar, eu mudei. Vou mudar, sabe o que é? Yes. Se você acha que nós merecemos um like, um comentário, uma inscrição aqui no canal... o canal. Eu tenho recebido bastante comentário super positivo lá que o pessoal tá mandando no Instagram, lá por mensagem. A galera tá gostando e eu sei que a gente tem potencial, viu? Estão detestando positivamente. Então, se você acha que nós merecemos, deixa aqui o seu like, ajuda o canal a crescer. Ou manda uma pedra-sabão pro nosso CEP. Não vou falar. Adoramos pedra-sabão, qualquer tipo de pedra. É muito bom, dá pra tomar banho e tudo. Não, mentira, não dá não, gente, não é de sabão de verdade, tá? Mas... Como assim? Não é sabão. Não é? Brincadeira. Mentira. Vamos seguir lá, então? Vamos seguir lá e não esqueçam de seguir também o nosso Tzinho The Gogs. Bilim. Ele tá ligado hoje, ele tá ligeiro. Hoje é isso aí, hoje galera. ele tomou Monster Energy. Energy Drink. Monster. Bom, gente, vamos começar então falando sobre o caso do avistamento de OVNI da floresta Rendlesham. Conta tudo, papai. Vou falar. Fala, mamãe. Bom, o caso ocorreu na Inglaterra e é considerado um dos mais misteriosos casos da história do Reino Unido. O evento aconteceu em Suffolk, na Inglaterra, entre as bases da Força Aérea Americana de Woodbridge e de Bentwaters. Os soldados que trabalhavam nesse local na época, né, alegam ter testemunhado um objeto não identificado totalmente inusitado. Inusitado. Inusitado, que palavra boa. Né? O relato se passa durante 3 dias. É muito importante lembrar que seria o dia 6, 27 e 28 de dezembro de 1980. Antes de você continuar aqui, fala de novo Bentwaters. Ai, meu Deus, que lindo. Oh, come on, baby. Come on, baby. Yeah, baby. Muito bom, agora você pode continuar. Ok. Mesmo sendo muito estudado desde o ocorrido em 1980, ainda existe muita coisa que não foi respondida, fazendo com que esse caso permaneça um mistério. E como a gente adora um mistério, não somos da gangue do Scooby-Doo, mas, né, a gente resolveu trazer novamente esse caso aqui no Papo Estelar pra vocês, pra ver se tem entra alguém, tipo, sabe aqueles Rayman, que sabe dos números que a gente vai passar, porque assim, é um episódio complexo, mais pra frente vai Vocês passar coordenadas que vieram do futuro, né, então se gente, tiver algum Rayman maluco, no chat, venda pra nós que... Exatamente, gostaríamos de saber nós vamos pra Rai Brasil juntos, vocês vão entender depois. Então vamos lá, vou continuar aqui falando agora sobre como tudo começou. A história em si, né? Isso, Por volta das 3 horas da manhã do dia 26 de dezembro, o tenente-coronel Charles Holt, guardem esse nome, que a gente vai falar bastante dele. É o 4º episódio que a gente fala. Ele escrevia o seu memorando ao Ministério da Defesa do Reino Unido. Na mesma hora que isso estava acontecendo, 2 patrulheiros que passavam perto do portão leste da Força Aérea Real, eles puderam observar estranhas luzes na floresta. Esses patrulheiros eram o sargento Jim Peniston e o soldado de primeira classe John Burroughs. É assim que fala esse? É John Burroughs. Assim, eu não sei, às vezes eu sou uma negação pra esses nomes em inglês, tipo aquele japonês que o cara pergunta de 1 a 10 quão bom é ser em inglês, que o cara manda 1, 2, 3, 4, 5...
Esse vídeo é muito bom, eu chorei. Eu sou mais ou menos assim. Por ninguém vendo esse. Às vezes eu entendo e falo muito bem, mas às vezes eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aham, toma conta, sei como é. E no mesmo momento em que os patrulheiros perceberam essas luzes, né, eles ficaram com medo de que algo pudesse estar comprometendo a segurança dessas bases militares, né? Então eles pediram permissão para ir até o local para checar o que poderia ser aquilo que eles estavam vendo naquele momento. E esses patrulheiros chegaram a pensar que uma das suas aeronaves havia sido abatida. E aí, quando eles chegaram no local, esses patrulheiros relataram ter encontrado um estranho objeto brilhante em formato triangular. A nave tinha 3 pernas, cerca de 3 metros de diâmetro e 2 metros de altura, né? E aí o Charles Halt, então, ele relata, né, que esse objeto iluminou toda a floresta com uma luz branca, mas que nele também havia uma luz vermelha pulsante na parte superior e uma fileira de luzes azuis na parte inferior. E segundo Halt, o objeto parecia flutuar ou estar apoiado sobre pernas, assim. E quando os oficiais se aproximaram desse objeto, ele passou pelo meio das árvores e simplesmente, sabe o quê? Desapareceu, sem deixar rastros, exatamente. Halt conta também que, nesse momento, os animais de uma fazenda próxima, eles ficaram extremamente agitados. Realmente mexe com os animais isso, né? A gente já viu em outros relatos É que... agora que eles estão fazendo o mosh pit, né? Gente, vocês têm... Que doideira, né? Vocês têm visto Doideira. esses vídeos? A gente tá meio chocado, Os animais né? estão sentindo a mudança de frequência da Terra. Se você quer saber mais sobre isso, lê sobre a Era de Aquário, por favor. E também A gente tem veja um episódio sobre isso, se você não isso, quiser né? ler. Porque a gente já lê aqui. Era de Aquário, Era da Luz, como você queira chamar. Mas no Instagram, no podcast aqui tá como Era de Aquário. Procura lá que vocês vão gostar do episódio, ok? Em relação a esses animais com frequências, e como a gente sabe que extraterrestres adoram uma frequência, Aham. a gente também, né? Só que a gente não compreende, só que eles já têm a compreensão e utilizam a seu favor, enquanto nós ainda não, né? Não sabe direito como que funciona, Então, a né? gente Mas sabe estamos perto de descobrir. Mas a gente sabe como é que os bichos reagem quanto a isso, né? Então... Sensitivos, né? Então passou o dia, né? Virou a data e no dia 27 de dezembro, por volta das 3 da manhã novamente, esse objeto foi, adivinhe, novamente avistado. Entendi. Dessa vez próximo ao portão dos fundos da base. E, acreditem ou não, novamente desapareceu. Então foi aí que a parada começou a ficar doida, porque a partir daí os bonecos não estavam com vergonha mais. Não. Aí começou. Porque, se liga só. Porque esse avistamento do dia 27 foi só um lapso, assim, né? Foi e como se eles viessem dia 26 e... Vou continuar. Emoji pensando. Dia 27 eles vieram em double emoji pensando. Aí no dia 28 de dezembro, as autoridades voltaram ao lugar onde teria ocorrido o pouso desse objeto e puderam notar 3 marcas no solo. E existem fotos disso, é só procurar sobre esse caso. Nossa, tem umas fotos bem interessantes. Bem Claro, interessantes sim. mesmo. E o próprio Charles Halt aparece em algumas dessas fotos, com bastões no chão indicando onde as pernas da nave teriam sido apoiadas, né? E depois de confirmarem as impressões no solo, os soldados realizaram testes de radiação e descobriram que as leituras beta-gama de 0,1 miliröntgen, que é a exposição à radiação ionizante, né? Foram registradas em toda a área onde esse objeto esteve. Charles Halt então registrou tudo o que pôde em um gravador. Uma cópia conhecida como Halt Tape foi divulgada em 1984 pelo comandante da base, o coronel Sam Morgan. Na gravação não há somente as leituras de radiação da floresta, mas também um novo registro de aparição de luzes bizarras naquela mesma noite. Tava doido o negócio, Tava insano, né? E também existe um áudio do dia 27 de dezembro de conversa entre militares que estavam na área, inclusive esse áudio tá aí também na internet para quem quiser ver, né? checar, né? E foi confirmado ser a voz do Coronel Halt. É um áudio de cerca de 18 minutos dele explicando tudo o que ocorreu no dia 27. Então agora que a gente contou o Resumation, né? A gente vai partir também para uma ideia mais... Uma linha do tempo mais pra explicar tranquila, bem certinho com detalhes o que aconteceu, né? E é muito importante falar que também no local também estava o francês, o coronel francês, o Voltijan. Conhece o Voltijan? Como é que é? É o Voltijan. Voltijan Voltijan Brulhar.
Atumalaca! Atumalaca! Vou te jambrolhar. essa a gente quase morreu de rir, gente. Essa não deu pra aguentar. Não Valeu, tem Bruno! obrigado ao Bruno que mostrou Nos esse... mostrou o grande Voltjean. Vou te jambrolhar. Voltjean brolhar. Essa tá boa. Chega, Vamos lá. vai. Senão a gente começa a entrar na Vai que brisa aqui e não dá. Vai que o Peniston tá... O pênis do Cat jambrolha. Bah, o sargento tá que tá hoje. Putz, cara. Vamos lá. Jim Peniston, que fazia a cobertura aérea, ele relatou que aquilo era muito estranho, né? Que ele via luzes no céu enquanto ele estava sobrevoando o local e detectava fontes de calor em uma área próxima. E que o objeto em questão se parecia como um olho. Segundo, né, o Jim Peniston, naquele momento, o OVNI que estava sobrevoando a região era composto de uma luz branca muito forte e que o centro dessa nave era escuro, o que estava lembrando ali um olho, mais ou menos, né? Ele também relata que tinha a sensação de que esse olho parecia piscar. Nesse momento, algo como um raio laser saiu da nave e atingiu o solo a mais ou menos 3 metros de distância da onde esses oficiais estavam, né, naquela noite. Porque tinha um rapaz sobrevoando. E Isso, tinha aqui uma equipe sobrevoando. Tinha toda uma equipe. Tinha uma equipe em no solo, no ar. Em 2 pontos no solo, Sim, inclusive. Não, eles não estavam aglomerados só num canto, assim, tinha uma galera ali, né? E aí eles não sabiam como proceder, né, em relação ao que estava acontecendo, já que eles não sabiam se esse laser era, né, uma ameaça, um sinal, uma tentativa de comunicação, né, alguma coisa assim. Bronzeamento artificial. Poderia ser também, né? Logo, todos os envolvidos relataram que estavam tendo problemas com seus rádios e não conseguiam se comunicar, pois aparentemente, né, havia algum tipo de problema no sinal. Foi relatado também que o OVNI mudava de forma e de cor constantemente. Então era uma coisa, tipo, bem... não tava fixo ali. Parecia não aquele tinha... espião, sabe aquele espiãozinho que a gente faz zum, 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 e solta, ele fica ele fica tocando meio Crazy maluco, Frog assim. e piscando umas luzinhas. Tava tipo isso. Essa vibe. Mas essa questão do olho é muito interessante, porque, se eu não me engano, num dos relatos, não sei se texto, mas ele, se eu não me engano, foi o Jim Peniston, ele se sentiu... Apesar de parecer um olho e piscar, ele ainda fala que a sensação de que ele estava sendo observado era muito grande. Uma inquietação, quase como os animais provavelmente se sentem, né? Quando tem algum tipo de aparição por perto, né? E falar nisso, gente, a gente fez uma viagem recentemente a São Tomé das Letras, indicamos muito o local pra todo mundo. E você não sentiu isso lá, uma sensação de estar sendo observado? Meio que direto, assim? Não sei se viu, assim, realmente, mas tem momentos ali que... Locais, momentos, não. É que é estranho, porque quando a gente tá no topo, lá tem muito pico, né? A gente vê muita coisa e acaba, acho que também pelo espaço muito grande, se sentindo meio fora, assim, né? Mas bom... É estranho. Vamos seguir. Um detalhe bem interessante é que Jim Peniston, que estava sobrevoando o local, né, disse que logo após o laser ser disparado, a nave sumiu. Porém, ela reapareceu onde a outra equipe estava, a cerca de 3 quilômetros de distância dali. Eles relataram que não houve um deslocamento que pudesse ser observado, que foi algo instantâneo. O piscou, tava lá. Piscou o olho, piscou e foi. É assim que eles vão para os lugares, né? Então, em uma sessão de hipnose, John Burroughs conta que o Coronel Halt se comportava como se soubesse de algo, como se alguma coisa estivesse falando com ele, pedindo para transmitir uma mensagem para Burroughs. E o sargento Adrian Bastanza, que também estava com eles no local, né? Então, essa nave basicamente se teleportou lá para próximo deles e um deles começou a agir meio estranho então tinha 3 pessoas lá. Porque é complexo porque acontece várias coisas em vários pontos diferentes, né? Bom, a mensagem era para que se aproximassem da nave. Porém, Halt não se lembra direito dos fatos. De repente, um coronel que eles não conheciam apareceu na floresta, na direção em que a nave estava, e disse: vamos lá. Dando, né, coragem pros caras, entendeu? Então, os 3 oficiais caminharam em direção à nave, seguindo esse coronel que eles não conheciam. Estranho, né? Apareceu um cara lá que eles não sabiam, né, quem era, tipo... Coronel Pincel. Pincel, né? Sargento. Quando foram se aproximando, eles puderam ver 3 luzes azuis. Relatos desses oficiais. Essas luzes se comunicavam com eles dizendo: venham a mim.
Segundo eles, essas luzes eram as formas de vida que estavam naquela nave. E o mais interessante é que esses fatos só foram lembrados após 4 anos, pois eles notaram que existia um lapso de tempo e ações que alguns se lembravam enquanto outros não se lembravam de absolutamente nada, né? E posteriormente, através de sessões de hipnose e regressão, Burroughs e Hall, eles descobriram, né, que na realidade eles tinham sido abduzidos. Caramba! E foi quando Halt disse em alto e bom som: olha, se você não me ama. Essa é brava demais. Te amo, Manuel Gomes. Fica com Deus. Fica com Deus! Bom, Burroughs relata que ao entrar na nave havia cerca de 20 luzes e que essas luzes o assustaram e não deixavam ele se mover. Ele relata que não pôde compreender muito bem o que elas queriam e que no centro da nave existia um buraco, mas que ele não sabia o que havia nele. Então é basicamente assim, tinha uma pessoa voando, 3 no chão, o olho teleportou, mandou Apareceu, um coronel falso com um monte de luzinha, chamaram eles pra dentro da nave E lá aí tinha um buraco e daí... começou a festa, né? E aí foi. Então vamos lá. Enquanto isso acontecia, a equipe que estava do outro lado da floresta se comunicava com a base, né? Enquanto eles observavam a nave parada, flutuando, né, sobre o chão que estava próximo ao local onde a outra equipe estava. Isso aconteceu por pelo menos 2 horas. E a comunicação pelo rádio somente dizia que estava tudo sob controle e pedia para que todos, né, mantivessem ali as suas posições. Aí o Charles Halt, ele se lembra, né, precisamente o que aconteceu com ele enquanto Burroughs estava dentro da nave, né? Ele já estava lá bem louco dentro da nave. Louco. Halt descreveu a nave como parecendo ser de algum tipo de material metálico, mas que também se parecia com vidro e que tinha um formato triangular e que era diferente da nave que eles viram no dia 26 e 27. Porém, né, como ela mudava de forma, ele não tem como provar que era a mesma nave, né, ou não, se era alguma diferente. Ele até desenhou o OVNI em um bloquinho de notas. Então, no caso, um deles ficou pra fora. Nesse momento, um tinha ficado pra fora, exato. Vamos explicar porque a história é complexa, é muitos eventos. É fácil se perder. Em vários, ao mesmo tempo, às vezes ocorre. E aí o Halt conta, né, que ele tocou a nave e que sentiu como se estivesse recebendo um download telepático de zeros e uns, que ficavam aparecendo, né, na sua visão. E que esses códigos binários, eles não saíram da sua mente até ele anotar todas as sequências numéricas, né, passar pro papel. A luz. Sim. O cara virou um pendrive. E alguns anos depois, o Halt mostrou os códigos binários para Michael Reed, um astrônomo, né, PhD, que construía telescópios na Universidade do Arizona. E utilizando a leitura de códigos binários ASCII de 7 e 8 bits, que é aquela linguagem de grupos, né, de 7 e 8 números, que formam uma letra ou um número, eles traduziram o seguinte. Aí na primeira folha, né, dos zeros e uns lá, eles conseguiram traduzir assim: Exploração da Humanidade 333 8100. Depois a gente vai falar sobre isso. Na segunda folha, tava como se fosse algumas coordenadas, assim, né? 520942532. Latitude 1. Isso foi a latitude, né? Daí a longitude era 131311269. Aí na terceira folha tava contínuo para o avanço planetário. E na quarta folha, ele escreveu quarta coordenada contínua antes. Parece bem de difícil compreensão, assim, algumas coisas, tipo por quê, né, e tal, mas ali pra frente mas eu tenho uma suposição, a gente vai chegar lá. Sim, isso daqui a gente tá trazendo só pra vocês entenderem que isso foi traduzido do código binário, né, dos códigos binários que ele escreveu. Mas... Então, assim... O fato, lembra que a gente falou que o Halt tinha feito uma hipnose e tal? Então, numa dessas hipnoses, né, Halt diz que fez contato com uma consciência que explicou para ele o que era a nave e que ela, na realidade, não era tripulada, mas sim controlada remotamente e que ela vinha do futuro, do ano 8100. Hercule? Então, os códigos binários seriam informações do ano 8100, um tipo de número de série, que seria o 333, né, que estava na primeira folha. Aí, o local de origem, que seria a longitude e a latitude.
e que ela fazia um contínuo avanço planetário. Uhum. E que o objetivo seria viajar para o futuro ou passado, que seria a quarta coordenada contínua igual a antes. Então a quarta coordenada seria passado, presente e futuro. Para onde eles estão indo então ali. É antes, né? Isso também se confirma através do contato que Halt fez com os seres através das sessões de hipnose, onde ele afirma ter feito perguntas e uma dessas perguntas foi sobre o porquê os seres vivos não viajam para o futuro. E segundo Halt, esse ser falou que viajar para o passado consome muito menos energia do que para o futuro. Então ele perguntou por que eles viajaram para um passado tão distante. E o ser respondeu que quanto mais no passado viajamos, menos alteramos a linha do tempo, tendo menos risco. Logo em seguida, Halt perguntou o que os seres queriam e novamente o ser respondeu dizendo que precisavam da genética do passado. Ele descreveu algo como cromossomos, DNA, e Halt também teria perguntado quanto tempo essas naves conseguiam voltar no passado, e eles responderam de 40 a 50 mil anos no passado. Conseguiam ir longe, né? Mas sabe que o que eles falam ali, tipo, de quanto mais no passado voltar, menos risco tem por alterar a linha do tempo? Pra mim parece muito ao contrário, assim, tipo, se eu voltar só ontem, eu só vou estar alterando de ontem pra hoje, talvez, entendeu? É que eu acho que quando você volta 50 mil anos, você faz parte da evolução da humanidade e é visto como algo normal dentro de um cenário que você nem deveria existir. Como, por exemplo, naves que a gente vê por aí. Se a gente vê as naves desde a época das cavernas, é muito mais comum pra gente aceitar do que se a gente começasse a ver a partir de 2021 em um dia. Entendeu? Então acho que já faz parte também do plano de colocar esse tipo de coisa na nossa cabeça, entendeu? Pode ser. Faz sentido. É difícil saber porque nada disso pode ser real ou pode ser 200% real, né? Mas o interessante é que esse ser também teria dito que a situação da humanidade é preocupante e que esse foi o último recurso para tentar contornar uma situação que não ia nada bem para nós. Então, imaginamos que a coisa não tenha ficado muito legal, assim, no futuro, né? Secou o saco. Secou o saco, não tinha mais. Mas agora a gente vai falar sobre as coordenadas, né? As coordenadas, elas apontam para 2 possíveis locais. Um seria em Woodbridge, na Inglaterra, ou em um lugar chamado High Brazil, que é uma ilha perto da costa da Irlanda, que se encontrava no mapa mais ou menos no ano de 1570. E o mais interessante dessa ilha é que existem, né, diversos relatos da época de 1870, já mais ou menos, que pessoas que navegavam por aquela área, elas viam a ilha aparecer e desaparecer diante dos seus olhos, né? Ou seja, pode ser que esses seres tenham enviado essa nave para bem antes dos dias atuais, né, no caso, e que exista uma tecnologia capaz de tornar essa ilha invisível ou algo do gênero, né? E possivelmente também sirva como base para guardar informações do passado, talvez para eles terem acesso a esse material genético ou qualquer outra coisa assim referente ao futuro, talvez, não sei, né? E o Halt também teria guardado muitas outras localidades, né, nessa linha de código que ele tinha escrito. E aí, por medo de não saber se isso poderia alterar ou não algo que dependemos, né, no futuro. Aí, a gente viu em uma imagem que tinha outras 7 localizações, além da frase origem ano 8100. E também de olhos dos seus olhos. Isso talvez seja alguma referência ao terceiro olho, possivelmente. Eu não sei porque até hoje, né, nos dias atuais, ele ainda tem algumas coisas que ele não levou mostrou a público, porque... mas que nessas coordenadas, né, ele achou diversas localizações traduzindo esse código binário, né? Que batem ali coisas que realmente existem ali. Locais famosos, né? Tipo, mais pra frente tem ali e tal, que tem as pirâmides, né? Todas essas Pirâmide localizações. Do Egito, a ilhas de Nazca, no Peru, né? Taishanpu, na China, o Templo de Apolo, na Grécia, entre algumas... eu lembro que tinha mais, tipo, uns 5 códigos que ele nem tinha mexido, nem divulgado, mas que todos eles, se você pegar a localização, dão em lugares, assim, que tem alguma representatividade. Tem alguma coisa estranha, né, rolando. Não, estranha não, porque
Não sei, por exemplo, as pirâmides do Egito. Tem algum mistério, assim, algo do gênero, Não, mistério sabe? sim, mas não tem nada de estranho. Pois é, não sei. Não sei. Alguma coisa tem, não? Alguma coisa tem. Eu ouvindo essas paradas sobre esses lugares, a gente sabe que eu tenho vontade de retornar um macaco, velho. Por quê? Não sei, velho. Eu queria estar lá pra evoluir, ser um ser primata que fosse evoluindo, assim. Tipo, que nem aquele japonês que imita os macacos, assim, sabe? Ai, eu adoro. Retornar um aham. macaco, assim, com a nossa ancestralidade. Sim, sim. E ver tudo isso. Imagina se você pudesse mesmo realmente pular tantos mil anos pra trás, tipo, ver um filme, assim, de tudo que aconteceu e falar assim, caraca, Fica louco. eu queria voltar a ser mamaco. Queria voltar ao mamar. Queria voltar ao mamaco. Hoje em dia é muito complexo. Não, mas vamos lá. Após tudo isso, Holt foi chamado em uma base, mesmo já estando fora do serviço militar, né? Isso aqui foi posteriormente, onde ele foi interrogado por pessoas que, segundo essas pessoas, né, acreditavam realmente nele e falaram pra ele que isso que ele viu é conhecido, né, por outros militares há muitos anos e que era de suma importância que o mínimo de pessoas soubessem de tudo aquilo. Aí aqui a gente não sabe se é isso mesmo, né, que eles estão falando pra não alterar alguma linha, né, e tal de tempo. Ou se é para aquele controle ali da informação, tipo, ó, não vamos mostrar pra ninguém e tal. Controle Nova Ordem Mundial. É, Essa coisa da tipo Nova isso, Ordem entendeu? Mundial. Sabe o que rima com Nova Ordem Mundial? Mas não quero saber, vamos lá. O pica-pau. Entendi. Vai. Tanto que essa história tentou até ser abafada, né, pela então primeira-ministra Margaret Thatcher, que teria dito para os Brava. envolvidos, que, ó, nas palavras dela, vocês precisam ajeitar essas histórias de vocês aí, não contem isso ao povo. Tá vendo? Tá vendo? É assim que a coisa é. Eles querem É esconder. assim que a banda toca. E se não gosta, você não tem O outro CD problema pra é escutar. teu, se não gosta, o problema é teu. Ah, mas isso aí é aquela coisa que a gente sempre fala, é um medo e talvez um pouco irracional, talvez um pouco por insegurança e talvez um pouco por simplesmente falta de compreensão, sei lá. Eu não sei. É o medo que os É o medo de grandes, que os perder o poderosos... posto da instituição que protege o mundo, que um dia se os extraterrestres viessem, a gente não iria se ligar que a gente não precisa deles, porque eles não conseguem fazer nada para nos proteger contra, se eles fossem do mal. Um pouco de, talvez, ego, né? E um pouco de falta de compreensão. Na minha opinião, são porque esses três... tudo gira em torno do dinheiro, assim. Então, as grandes instituições, elas querem fazer a gente, tipo... Que a gente trabalhe pra sobreviver, tipo, trabalhe até o último, assim mesmo. Só que eles parece que não entendem que se a gente começar a evoluir, a gente vai viver em um lugar onde tudo de mais perfeito vai existir. Mas porque aí não a vai gente... poder roubar e eles só Mas querem não roubar. tem por Não tô nem aí, que tô nem roubar, aí. porque vai ter tudo em abundância, gente. Eles vão roubar teu cérebro pra materializar coisa pra eles, cara. Vai vendo. Bom, Não duvido. talvez até pra não ter alguma alteração drástica na linha do tempo, você falou, né? Você tinha falado. Cara, velho, já contamos tudo. Se amanhã o mundo virar pudim é porque... Nossa Era culpa. pra ser. Azar. Não, era pra ser. Azar é verão. Azar sim. é verão. Um adendo que tem que colocar, em 2011, Burroughs teria ficado muito doente com problemas no coração, né? E a princípio nenhuma causa aparente foi encontrada. Foi então que um agente da CIA entrou em contato com o hospital para explicar para os médicos o que teria acontecido com Burroughs. Pois eles sabiam que esse tipo de OVNI, né, que supostamente vem do futuro, emite uma frequência de terahertz que danifica tecidos humanos e que podem deteriorar os tecidos do coração. Caso a pessoa fique, né, próxima a esses objetos por muito tempo. E Holt havia descrito que havia cerca de 20 luzes em sua volta e que essas luzes estavam muito próximas a ele, além do fato dele ter sido abduzido. Então né? ele teve muito Tocou uma contato. nave. Ele basicamente comeu uma Ele usina tomou nuclear. um cafezinho com os Um extraterrestres. pinguim de césio, né? Alguma coisa assim. Tava brilhando o café do menino. Tava brilhando o café. Então, segundo a história, os médicos fizeram uma cirurgia, um tratamento específico em Holt, que seria algo parecido com uma quimioterapia. E assim ele foi e viveu feliz para sempre. Muito bem, ficamos muito felizes que ele tenha Muito interessante sobrevivido. essa história. Gente, Eu essa acho que história tem é muito muito legal. ponto que É uma das é nossas preferidas, né? O Sargento Bustanza, depois que aconteceu isso, se eu não me engano, ele
Na outra semana, ele se afastou completamente da carreira militar, pediu afastamento e não quis quis mais gravar entrevista, nem falar sobre o assunto. Eu acho que foi meio pesado, assim, pro pessoal que tava no solo. Eu assim. acho que Cara, não tem. A gente fica naquela, ai, nossa, queremos um contato, por favor, se materialize na nossa frente. O dia que o troço acontece, não tem como tancar, assim. Eu acho que é meio... Mas esse lance do terahertz do futuro é muito insano, porque é uma vibração da Terra, né? Que Sim. Existe um site hoje que, né, a gente já falou sobre isso, que se você for, eles medem Faz a medida medição todos os dia dias. de como tá essa, entre aspas, vibração, A frequência, né? Schumann, a frequência, né? E tá mudando. E tá mudando, e tá aumentando. Então, eu acredito que no futuro a frequência da Terra seria muito maior do que a que a gente tem hoje. Porque já estamos mudando. Porque imagine, 8.100 foi, né? Então isso seria basicamente mais pelo menos umas 3 eras à frente. Não tem... Então, tipo, quanto estaria a frequência da Terra? Porque ela está passando de quanto para quanto mesmo? Se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, tá, gente? Mas pelo Mas que eu me estimativa. lembro, a Terra tava vibrando, tipo, numa frequência de 7 ponto alguma Eu me coisa. lembro que era 5 ou 7. Uma coisa... E agora ela já tinha passado... Ela já teve picos, assim, muito altos, de 200 e pouco, assim. Mas ela subiu como se fosse um degrauzinho e agora estava estabilizada em 9 e pouco. Então, que ela não tá mais em 7 ponto alguma coisa, que ela já passou para 9 e pouco, que ela não baixa mais, mas ela continua tendo picos, assim, Oscilando bem em alto. altos. Só que a gente não pode dar um salto muito grande. A gente já falou várias vezes Porque aqui senão sobre... acontece a mesma coisa que aconteceu com Burroughs. Fica doido. É como se fosse uma quase radiação pra nós, né? A pessoa realmente perece mesmo. O por- Burroughs, por- né? por Eu tava isso- com o Burroughs. combustanza lá. Porque a gente ouviu falar muito que quando há esse contato com esses seres, você nem pode chegar muito perto, porque é nocivo pra gente. De tanta vibração, energia, frequência Sim. de outro nível que eles emitem. Sim. Então, né? Tem uma história muito legal do Lars Fonseca que ele conta que ele ficou tipo um mês assim, como se fosse num treinamento pra conhecer um ser específico. Porque, tipo, o ser era tão avançado, ele, sei lá, não tinha palavras, assim, pra explicar o que ele era. E se ele chegasse e tivesse um contato daquela maneira ali, ele sofreria o impacto, né? Então ele precisou, tipo, de toda uma preparação e tal. Ficou dias a fio, assim, tendo alguns cuidados. Se chegasse perto. E a mesma coisa. Tipo, quando a gente vai ter um contato, assim, você não pode chegar. Aperta aqui na minha mão, ET. Então, tipo, tem todo um... A mão cai. Às vezes eles ficam lá longe, você só tem um avistamento e tal, porque se chega ali... Ele só fica de longe mostrando o dedo. Não, brincadeira, gente. Bom, vou mandar o Resumation Lemonation. Manda da tua cabeça esse? Da minha cabeça, sempre agora. Azar. Não vai mais fazer resumão? Não, nunca mais. Não vou perder 2 minutos da minha Você semana tá pra fazer tomando isso. ginkgo biloba. Tô tomando, como é que é o nome do outro lá? Viagron. Viagron. Ele é que quis vender um... Viagron. Viagron. Ela falou que não é a mesma coisa, mas... Não, Viagron, depois no próximo programa eu trago aqui pra vocês verem o que é Viagron. Não tem nada a ver com isso que vocês estão pensando, Tá ok? bom. Tá bom. Vamos pro... porque pega mal pra mim, né? Bom, vamos pro resumão. Basicamente, a história acontece em 3 dias. Foi no dia 26, 27 e 28 de dezembro de 1980, onde ocorreram 3 noites muito sinistras. Não existe muitos relatos sobre todas as noites, mas existem sobre uma noite em específico, se não me engano foi no dia 27. Tem bastante. E foi quando Jim Penniston estava voando sobre a floresta e esse olho, que era uma nave, soltou um laser, piscou, se teleportou e convidou os 3 bobalhão para entrar dentro da nave e os caras foram. Porém, somente 2 entraram. Um ficou de fora e recebeu um download de binário muito ASCII louco. de 0 e 1. E ele acabou tendo que escrever isso, e dentro disso estavam várias informações pertinentes, dizendo que a nave vinha do futuro, que na realidade não era. Talvez era algo alienígena do futuro, mas nós como alienígenas. Uau! Uau!
Porque, pô, daqui a 6 mil anos a gente vai estar muito diferente, eu Nossa, acredito. sim, né? Aqui, ó, a chapa, cabelinho. Não tem mais cabelo, não tem. cabeção tá desse tamanho porque trabalhou muito o cérebro, entendeu? Vai parecer uma buba de... Uma buba, o que é uma buba? Bulb é uma... De Bubble. lâmpada. Não, de lâmpada. bulb, É, a lâmpada. Entendi. E é basicamente isso. Depois eles fizeram umas sessões de voltar Hipnose, lá regressão. e descobriram tudo que tinha acontecido. E tem uma ilha lá que é muito doida, que talvez lá seja a base dos bagulhos Os que vêm do caras, futuro. tá lá né? tudo guardadinho, Eu me lembro que escondido. tinha uma história sobre isso, de um navegador muito famoso na época que foi e viu a ilha desaparecer, voltou, chamou a família inteira dizendo que tinha uma ilha ali. Quando eles passaram, a ilha não estava mais ali. Quando Ele eles passou por voltaram, mentiroso. a ilha estava ali. Como é que Então, você explica isso? não sei, Hi Brasil, mano. Hi, Brasil. Tinha Então, que ter o Brasil no meio, né? tinha que ter o Hey, Brasil. É, o Brasil tava se roubando, desaparecendo. E esse foi mais ou menos o resumation na minha cabeça, muito completo até por É, sinal. Eu não Então, consigo. Né? Gente, Eu não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de comentar se a gente merecer, não esqueçam de dar um like no Instagram do Degogs, Dá um like logo @Degogs. aí. E no Instagram, no nosso Instagram, @papo.estelar e no TikTok, Papo Papo Estelar. E fiquem com Deus e E namastê, meus amigos. Muita paz e é nóis que tá, cachorro. é nóis que tá, cachorro. Pode falar. Vamos? E...